nós vamos estar falando sobre os defeitos do fechamento do tubo neural, e em especial sobre a anencefalia, que é exatamente uma dessas situações. O tubo neural, ele é uma forma inicial do desenvolvimento do embrião humano, e ele se forma a partir do fechamento do sulco neural. Isso deveria estar totalmente fundido, e esse tubo neural totalmente formado no 28º dia pós-concepção. Nós temos, então, aí a foto de um embrião que mostra o sulco neural na sua região medial, que é o que vai se fechar para formar o tubo neural. O defeito do tubo neural, ele pode acontecer, esse defeito de fechamento, em vários segmentos. Ou na sua porção caudal, onde a gente vai encontrar a origem da meningomielocélia, hidrocefalia, hidranencefalia e defeitos vertebrais. Todos defeitos de formação conhecidos sobejamente. No caso do fechamento da região torácica, nós vamos ter uma outra anomalia, que é denominada sequência da iniencefalia, e que pode incluir uma série de outros padrões malformativos que estão descritos aí, que também não entrarão na nossa objetividade hoje. Quando o defeito do fechamento acontece no segmento cefálico, na sua porção anterior, então nós temos o defeito conhecido como anencefalia. O defeito primário da anencefalia é a não formação ou a formação parcial dos ossos que formam a calota craniana, os ossos do crânio. A partir disso, nós temos também um prosencéfalo não fundido. O que significa isso? Aquela região rudimentar que vai dar origem ao sistema nervoso em si, ele também sofre um defeito na sua formação. Associado também vamos ter graus variáveis de alteração no desenvolvimento das orelhas, características faciais, incluindo a fenda palatina, e também das vértebras cervicais. Quando o defeito do fechamento dos ossos da calota craniana alcança desde a lâmina terminalis até o forame magno, nós temos então uma situação que conhecemos por holoanencefalia ou holoacrania. Quando esse defeito não atinge o forame magno, nós vamos ter uma denominação mais adequada de mera anencefalia ou meroacrania. Então, nós podemos dizer aqui que tanto a holoanencefalia como a mera anencefalia são formas da mesma situação, são formas de anencefalia. Pela não formação da calota craniana, essa massa neural rudimentar, ela fica exposta ao líquido amniótico dentro da bolsa amniótica. Essa exposição faz com que essa massa nervosa comece a se formar e a sofrer degenerações simultaneamente. Ela está se desenvolvendo, mas ao mesmo tempo acontece uma degeneração hemorrágica e fibrótica que leva a uma alteração dessa massa neural e uma alteração da microarquitetura dessas células da glia que vão dar a origem da forma anatômica que nós conhecemos do sistema nervoso. Esse processo, ele inicia por volta do 24º dia após concepção, não semana. Nós temos aqui um embrião na 26ª semana, tá? Onde nós observamos a formação normal do segmento cefálico. Esse é um embrião normal. Então, tentando sintetizar. O defeito do fechamento do tubo neural leva a uma malformação dos ossos do crânio e, por volta da 14ª semana, nós temos, com certeza, a identificação de um quadro chamado anencefalia. Depois do desenvolvimento dessa massa neural rudimentar que resta, e dependendo na variação do quanto ela consegue se desenvolver ou não, nós vamos poder identificar se a situação é de holoanencefalia ou de uma mera anencefalia. Essa situação ela só vai poder ser identificada num período mais tardio pós-concepção, por volta da 24ª semana em diante.
Eu queria citar aqui uma observação realizada nos Estados Unidos na década de 80, talvez já do conhecimento de alguns colegas aqui, onde, na época, com o objetivo de avaliar a possibilidade de doação de órgãos de bebês anencéfalos e com a necessidade de cumprir uma exigência da legislação vigente na época, que exigia a definição da morte encefálica do paciente antes da retirada dos órgãos, nos Estados Unidos foram mantidos alguns bebês anencéfalos que nasceram vivos, para que fosse aplicados a eles o protocolo de morte encefálica. E essa observação surpreendeu os pesquisadores, porque, na verdade, esses bebês foram 12 bebês apenas observados, e então eles interromperam o que estava sendo realizado, porque eles persistiam com sinais clínicos de atividade cerebral, inclusive com atividade elétrica cerebral aberrante por um período maior do que 7 dias. Quais seriam esses sinais? Então, nós teríamos reação pupilar, movimento ocular espontâneo, resposta ao reflexo óculo-cefálico, o reflexo corneano, resposta auditiva, sucção e respiração espontânea, que, na verdade, são os testes clínicos exigidos para que a gente possa realizar e aplicar um protocolo para diagnóstico de morte encefálica. E nós observamos que nesses bebês nascidos vivos com diagnóstico de anencefalia, esses reflexos estavam presentes, inclusive a respiração espontânea em 100% desses pacientes. E vale dizer que eles não foram mantidos sobre intervenção na UTI, eles se mantiveram espontaneamente. Esse trabalho foi publicado no The New England Journal of Medicine, em 89, considerando como uma observação. E, a partir disso, e considerando também que hoje o protocolo para diagnóstico de morte encefálica, que é indicado pelo Conselho Federal de Medicina, ele só pode ser aplicado a um paciente que tenha mais de 7 dias de vida extrauterina. Por quê? Porque nós precisamos ter condições técnicas de fazer a avaliação de todos aqueles testes que foram apresentados aqui. Nós precisamos também ter condições de repetir esses testes mais de uma vez. No caso do recém-nascido, com intervalos maiores que 24 horas. Associado a isso, precisamos poder identificar, através de exames complementares, se temos ou não atividade elétrica registrada, porque desde que exista atividade elétrica, nós não podemos fazer o diagnóstico da morte encefálica. Portanto, a gente pode dizer que o indivíduo em morte encefálica não apresenta atividade elétrica cerebral, as ondas cerebrais não são identificadas no eletroencefalograma, e, portanto, aplicar o protocolo de morte encefálica no feto é uma coisa que não é possível. Não se aplica a gente usar a terminologia de morte encefálica no feto, mesmo que ele tenha um diagnóstico de anencefalia. O diagnóstico da anencefalia ele é, sem dúvida, muito preciso. E com os métodos ultrassonográficos que encontramos hoje, entre 12 e 14 semanas, não há dúvida do diagnóstico. Nós podemos observar com precisão que se ocorreu o defeito de fechamento do tubo neural. Mas somente após a 24ª semana de gestação é que nós vamos poder observar o grau de desenvolvimento dessa massa encefálica rudimentar que existia abaixo dessa calota que não se formou. E já nesse momento, os métodos ultrassonográficos não conseguem ser tão precisos, porque mesmo a presença de coágulos ou de tecido cicatricial não permite a gente diferenciar o que é uma coisa ou o que é outra esse método. Outra situação que é muito importante no diagnóstico da anencefalia é a dosagem da alfa-fetoproteína. Também é conhecido que essa substância ela aumenta bastante no líquido amniótico nos casos de anencefalia, quer seja na forma de holoanencefalia, quer seja na forma de mera anencefalia.
também podemos encontrar essa substância nos casos de meningomielocele ou de mielocele, caso elas estejam rotas dentro do útero. Logo, ela é um dado importante que vai somar no diagnóstico, mas de forma nenhuma nós podemos considerar isso como um fator absoluto para o diagnóstico. Apenas para exemplificar, e que a gente viu difundido na mídia, né, essa última semana, no caso Marcela, nós não podemos falar em erro diagnóstico. Isso não é uma verdade, o diagnóstico foi correto. O diagnóstico inicial, com 14 semanas, era de uma anencefalia. E realmente essa criança, quando nasceu, ela apresentava a forma clínica de que os ossos do crânio não estavam formados, estavam abertos. Mas só após o nascimento, com os exames complementares, é que foi possível identificá-la como uma anencefalia na forma de mera anencefalia, porque houve o tempo para que essa massa rudimentar tivesse algum desenvolvimento. Esse desenvolvimento é muito importante que a gente diga, ele nunca vai nos prover de um cérebro perfeito. Né? Não é isso que estamos querendo dizer. Não vamos refazer aqui o órgão como ele deveria ter sido formado na sua origem. Gostaria apenas de estar aqui mostrando para vocês, através desse diapositivo, que a gestação, a fecundação, ela é um processo contínuo, né? O desenvolvimento a partir da fecundação. E nós temos no final da segunda semana, meio da terceira semana, o período onde a gente tem efetivamente a formação dos sistemas que vão levar à formação do sistema nervoso central. Isso vai acontecer até o início da sexta semana, certo? Esse período é um período onde a gente sabe que o embrião ele é mais suscetível às alterações que podem levar a malformações que ocorram. Sejam esses agressores para esse sistema nervoso central de origem externa, mãe, ou mesmo a fatores mutacionais, certo? Só que se a gente observar esse diapositivo, nós vamos observar também que o desenvolvimento desse sistema nervoso central, ele não acaba na sexta semana. A gente percebe que esse desenvolvimento ele prossegue até o termo da gestação. E é de conhecimento da ciência que, na verdade, a neurulação ela prossegue até a vida adulta. O desenvolvimento das células, a sua diferenciação, a sua especialização e, em alguns momentos, até o aumento do número de algumas células, ela pode ocorrer de maneira especial até o final da gestação, numa velocidade muito maior até o 8º mês de vida extrauterina, mas ela continua ocorrendo também até o início da vida adulta. Era isso que eu tinha a dizer. Eu espero ter acrescentado a vocês informações importantes para a decisão.